de passa os jogos. Roqueiro que ficava... É isso. Aí foi fala perdendo isso, o cabelo. Contaram. E foi perdendo o cabelo. Tá errado. Foi perdendo o cabelo. Contaram errado. Mas eu não posso falar nada que eu tô a seu. caminho, viu? Eu tô a caminho. Bom, o negócio é o seguinte, tava 2-0 pro Juventude, aí o Gustavo Henrique foi lá, cabeça na bola, cobrança do Garro, e o Corinthians tá vivo? É isso, Zupac? Tudo Tá bem? vivo, William. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. O corintiano tá careca de saber que os jogos do Corinthians não costumam ser bons, né? Eu ia falar um negócio, mas não vou falar porque não entrega os colegas. E mais uma vez não foi bom, né? Acho que assim, se há uma certeza nos últimos meses é que os jogos do Corinthians são ruins. E hoje, de novo, foi muito ruim. O Corinthians jogou mal, o Juventude foi melhor, mas também não fez um grande jogo. Só que dentro do roteiro que se apresentou no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, para o Corinthians não terminou tão ruim quanto parecia, né? A impressão que dava no 2-0 é que o Corinthians voltaria para casa praticamente eliminado. O gol no final do Gustavo Henrique mantém o confronto aberto. Aí a questão é a seguinte, existe uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é, basta o Corinthians vencer, que no mínimo vai para os pênaltis. A notícia aí tem o ruim Neneca, que é outra notícia boa. e a notícia ruim é, o Corinthians não consegue vencer. O Corinthians não consegue vencer. A última vitória foi o jogo de ida contra o Bragantino, na Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, o Corinthians não vence. Não venceu o Grêmio na Copa do Brasil, embora tenha passado. Então o Corinthians volta para casa vivo, mas com uma repetição de problemas. Né? Um time que para construir sofre muito, sem o Rodrigo Garro sofre demais. No segundo tempo construiu um pouco melhor, mas quando constrói um pouco melhor para definir é uma tristeza sem fim. Então foi mais uma jornada de futebol fraco, muito fraco do Corinthians, melhor no segundo tempo, mas no geral muito fraco. E dentro desse contexto, uma derrota por um gol de diferença nem é tão trágica assim. Mas aí a gente tem que fazer uma conta aqui, né, Jean? Peraí, então vamos lá. Se o Corinthians fizer 1-0 no Juventude, é possível. Tem dificuldade para vencer, mas é possível. Aí ele pode levar para os pênaltis, onde o Hugo Souza, né? É aquele cara que já mostrou que é pegador de pênalti. Que ganhe por uma diferença maior Legal. que essa. É porque tá difícil, né? Já não tá conseguindo nem vencer. Aí a gente faz uma conta aqui de 1-0. Aí o Corinthians passa. Isso é bom ou é ruim? Então, boa noite, William, boa noite. companheiros. Eu jamais vou dizer que ser eliminado de uma competição como a Copa do Brasil é algo positivo. Acho que nunca é. O importante é você ter a noção das prioridades. E me parece que o Corinthians tem a noção das prioridades. O Ramon Dias tem a noção das prioridades. É pela escalação de hoje. A escalação de hoje, mais uma vez, confirma. Então, não é que ele está mudando o discurso dele, a postura dele, a maneira que o Corinthians vai avançando na competição. Até acho que se chegar na final, o que hoje parece algo muito, muito improvável, obviamente não vai jogar a final da Copa do Brasil com o time reserva. Mas a verdade é que, assim, o Corinthians está fazendo aquilo que o seu técnico planejou, que é prioridade para o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana no segundo plano. Fazendo isso, consegue ainda se manter vivo na Copa do Brasil. Se conseguir avançar dessa maneira, eu, sinceramente, não vejo problema. Até porque nós estamos falando de mais ou menos 10 milhões de reais na conta do Corinthians, né? Para nem olhar a questão esportiva, porque acho que, de fato, olhando para os candidatos, o título da Copa do Brasil é algo muito improvável, tanto para o Corinthians como para o Juventude. Hoje é muito improvável, é difícil. Muita coisa teria que mudar para que um desses dois times que nós vimos em ação, fazendo um primeiro tempo de doer. Até porque quem passar pega o Bahia ou o Flamengo, né? Sim. Exato, pega Bahia e o Flamengo. Então, assim, é uma situação difícil, mas de qualquer maneira eu acho que é importante e é legal se passar até pela questão financeira. E até anímica para o Campeonato Brasileiro. Também, na crença. Então, assim, e do ponto de vista físico, você não está desgastando seus principais jogadores. Agora, só acho que o jogo hoje, os gols não acompanharam o andamento da partida. Não. Concordo. Porque se havia um tempo para o Juventude fazer 2-0, era o primeiro. E não o segundo. Exato. Quando o Hugo Souza fez as duas defesas que fez, mais uma vez, né, participando muito bem de um jogo do Corinthians. No segundo tempo, o Corinthians melhorou. O Corinthians parecia até capaz de repente, sair na frente, e aí ele sofre o gol, e aí sofre o segundo, e quando ele sofre o segundo... Estou de acordo com o Zupa, a gente não dava a mínima pinta de que fosse diminuir,
Mas esse gol feito no finalzinho, eu acho que mantém o Corinthians completamente vivo. Não tem muito favoritismo, não. Acho que 2-1 para o Juventude fora de casa, com o Corinthians jogando em casa na partida de volta, não consigo apontar um grande favoritismo para alguém avançar para as semifinais, não. Agora, Birner, você parece otimista, né? Porque a gente está tentando achar uma vitória do Corinthians aí com um gol de diferença. Você falou, pô, mas vocês só levam em conta um gol de diferença. Você acha que dá para fazer mais? Esse Corinthians aí? Eu acho. Bruno, boa noite a você. Depende muito do Garro para criar e quando finaliza tá difícil lá na Também frente. para o Jean, Calçades, o Pac, as coisas do esporte. Eu concordo com tudo que vocês falaram sobre desempenho. Também acho que o segundo tempo do Corinthians era melhor quando toma o gol. É um gol muito bobo esse gol que a gente está vendo aí. Um gol bobo é o termo exato. Estranho, né? De falta de entendimento de jogadores do Corinthians. Depois esse outro gol também que não é para tomar. E aí, obviamente, a equipe é vulnerável. E eu concordo também que quando cria tem muita dificuldade de concluir com precisão. Porém, o jeito que vocês falaram parece que é uma coisa impossível num jogo de Copa em Itaquera, de uma camisa pesada contra uma camisa que não tem perfeito, comparação com a do Corinthians. Mas a gente está levando em consideração histórico. Não só histórico. Recente. O caráter do jogo. Tudo bem. Vamos supor, tá em algum momento ali, 70 minutos de jogo, o Corinthians faz o gol. Tá. Cara, o estádio vai para dentro do junto. campo. Não, concordo. Que a gente Então viu é diferente. recentemente contra o Bragantino. É claro, as coisas não se repetem sempre. É aí que eu queria chegar. Mas contra o Bragantino na Copa Sul-Americana, o Corinthians tinha vantagem no jogo de ida. É aí que eu queria fez chegar. 1-0 em Pois casa é. na volta e conseguiu em 2 minutos tomar 2 gols. Exato. Esse time é um time que tem dificuldade de fazer valer tudo o que você está Concordo. falando, que é verdade. Mas não é o que tem acontecido. Então, eu acho Claro que... que pode. Pode. Então, se você me dissesse que o Corinthians vai ganhar os próximos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, eu acho bem provável. Sim. Pode até ganhar, mas bem provável. Mas um jogo contra o Juventude, respeitando, obviamente, o Juventude, que tem feito o Campeonato Brasileiro melhor que o do Corinthians, que é mais bem treinado que o Corinthians, que não tem a pressão que o Corinthians tem, que está vivendo para a sua história mais um grande momento, depois de bastante tempo, que está chegando numa fase da Copa do Brasil, onde equipes melhores que o Juventude já saíram, outras melhores que o Juventude sairão e não estarão na semifinal, porque alguma equipe melhor que o Juventude será eliminada em outro confronto nessa fase da Copa do Brasil. Eu acho que se o Corinthians ganhar por 2-0, vou dar um exemplo, eu não vou dizer que é um resultado anormal. Então, se vai acontecer, eu não tenho a menor ideia. Mas do jeito que a coisa Então, está... Vocês estão pintando, parece que é uma façanha. Não é uma façanha, mas... Você já falei vai fazer 2-0 no Bahia. Eu falo, Já pode é até ser mais bem complicado. mais difícil. É mais complicado. Na É que fase se atual, você- 2-0 tem sido uma façanha. É isso. Eu não sei se façanha... Ok, não sei se é uma façanha, mas assim... Tem sido uma façanha difícil, é um negócio- mas façanha Não é uma tem coisa acontecido. quase impossível. Não tem acontecido. Mas assim, se Mas é pegar claro que pode acontecer. o histórico recente, o Corinthians tem uma dificuldade imensa de fazer gols. Às vezes tem dificuldade de criar para fazer e às vezes cria, geralmente com o Garro. Sim. Geralmente com o Garro. Tem uma dependência nesse sentido. E aí, quando cria, aí tem um problema com seus centroavantes, inclusive Pedro Raul hoje nem no banco ficou, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas tem essa dificuldade. É isso, é só pelo... Eu concordo com tudo isso. isso. Só não acho 2-0 um resultado anormal. Também não acho ganhar por um gol de vantagem e o Hugo resolver nos pênaltis também não acho normal. Hoje... Isso aí acontece. Eu usei uma frase, vocês gostaram, eu falei quando a gente estava assistindo o jogo, eu falei, ele é o cara que mais, o Hugo, o goleiro, é o cara que mais comemora gols pro Corinthians. Ele fez duas Porque as duas defesaças defesas no que ele primeiro fez tempo. hoje são defesas que valem como gols. São defesas dificílimas no primeiro tempo, defesas épicas, não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira, não foi a quarta, a quinta. Ele, desde que chegou ao Corinthians, ele é de longe o melhor jogador da equipe. E se o jogo vai para os pênaltis, o Corinthians ganha. Eu acho completamente normal. Eu também não acho 1-0, 2-1, uma coisa tão atípica assim. Agora é óbvio que pro Corinthians hoje em dia nada é fácil. O Calçadio, o Birner está empolgado aqui. Ele tá Não estou empolgado, vocês entenderam o que dizer. E você? Não acho que ele está empolgado. É o seguinte, esse futebol que o Corinthians joga não tira o Corinthians do rebaixamento, não livra o Corinthians e derruba o Corinthians. Esse futebol que o Corinthians joga dá para prosseguir nas competições sul-americanas. Peraí, repete isso. O futebol do Corinthians Este na Copa do Brasil dá para seguir. Esse futebol No que o brasileiro, esse Corinthians, futebol derruba. esse futebol que o Corinthians tem jogado, independentemente da competição, ele não serve para tirar o Corinthians do rebaixamento. Mas ele serve para continuar na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Por quê? Porque a gente está falando de mata-mata. Exato. Ele vai chegar lá, pode fazer 1-0, o Neneca pegar 3 pênaltis. Eu digo, você não tem aquela necessidade de 3 mais 3 mais 3 pontos para sair da zona do rebaixamento. Se o Corinthians estivesse um pouquinho acima da zona do rebaixamento, eu não tenho dúvida de que ele
não é que iria dar prioridade às Copas. Ele trataria com mais carinho as Copas. Por quê? Porque é o possível. Poxa, a história de Copas do Corinthians e de outras conquistas mostra bem que é possível. Você vai, cara, ele passa Juventude, depois encara outro adversário, aí você vê o que acontece. Por exemplo, cada jogo em casa é 2,5 milhões de renda. Cada ultrapassagem de fase é mais uma grana na conta. E vai lotar. Então, assim, não sei se isso está ali na hora que o jogador entra em campo, na cabeça dele. Precisamos ajudar o Corinthians e tal. Até porque o treinador tirou os jogadores que ele considera que são importantes, mas precisam estar bem fisicamente e não estão. Então ele deixou de lado. Inicialmente. E nas Copas, por mais que o anímico não seja o ideal por conta da temporada, não carrega a tabela do Campeonato Brasileiro. Na Copa você só carrega aquele momento. É isso. O seguinte, no primeiro jogo, hoje, você não carrega nada. A mala está vazia. Sim. No segundo, você carrega uma missão. É isso. E o primeiro, missão vai fazer se fizer 1-0, vai para os pênaltis. Se fizer 2, está classificado. Se fizer 1-0, a confiança desse time no goleiro é gigante. Então, ninguém vai sofrendo para a batida de pênaltis. Porque o Corinthians pode fazer. Não adianta agora chegar... Eu estava pensando, é até curioso a gente falar, o Ramon Dias prioriza o Brasileirão, sabe que parece que está jogando um grande futebol no Brasileirão e aí passa a jogar qualquer coisa na Copa do Brasil. Não, joga qualquer coisa no Brasileirão e também não é ao contrário. E também não é ao contrário, porque assim, depois das classificações contra o Grêmio e contra o Red Bull Bragantino nas Copas, para algumas pessoas gerou uma percepção equivocada de que o time reserva era que o Corinthians das Copas estava jogando melhor que o do Brasileiro. Não está. É só olhar, dos jogos do Grêmio para cá, foram 5 jogos de Copa. 2 da Copa do Brasil, 2 da Sul-Americana e mais 1 da Copa do Brasil. O Corinthians venceu 1. Venceu 1 em 5, que é quase a métrica do Brasileirão. O Corinthians tem 4 vitórias em 24 jogos, vence 1 em 6 no Campeonato Brasileiro. A questão é o que o Calçade falou, não é rendimento. É que empatando 2 jogos de Copa, você pode passar nos pênaltis. Ganhando um e perdendo o outro, você pode passar. No Brasileirão, com 2 empates, o Corinthians cai. Uma vitória, uma derrota nessa toada até o fim, o Corinthians cai. A questão é a complexidade do campeonato. O nível de rendimento do Corinthians nas Copas e no campeonato, ele é muito similar. O jogo de hoje, em que pese a diferença de nível do adversário, mas foi um jogo parecido com o jogo do Fortaleza domingo. Primeiro tempo sofrível, segundo tempo um pouco melhor, poderia ter feito gol, não fez, tomou, perdeu. Foi um roteiro muito parecido. O que muda é o nível de sobrevivência que o campeonato te permite. Sim. Fala, Calçade. E assim, não adianta... Se nessa hora achar que você pega o Garro, desde que chegou, parece que ele dorme no campo. Ele dorme, eu digo, no sentido de ele passa as noites no campo porque ele não pode nem sair de lá. Não é porque ele é um jogador dos principais do Corinthians. Ainda bem que você explicou, né? Porque senão fala assim, ia ser cruel com o Garro, né? Ia ter um recorde. Ele estava prontinho. Vai ter um recorde e o Calçado que arque com isso. Onde você ouviu? Ele jogou, né? Mas o que vale é o recorde. Não, mas assim, Calçado de 2 pontos. O Garro dorme em campo. Porque assim, ele dorme no estádio. Né? Isso aconteceu com o Fausto Vera quando o Fausto Vera chegou, né? Depois o Fausto Vera... Mas aí depois o Fausto Vera dormiu mesmo, né? De verdade. Aí ele dormiu mesmo. Aí ele dormiu mesmo. Mas, cara, isso é o Corinthians. Não adianta o torcedor ficar com raiva hoje e tal. O treinador não é que está fazendo tudo para se livrar da competição. Ele só está dizendo, pode ir até onde quiser, mas o meu controle sobre o elenco é para preservar uma possibilidade de escapar do rebaixamento. Então, o Calçado, eu acho que assim, o que depois, eventualmente você pode até discutir as escolhas dele sobre esse é o melhor time ou não é o melhor time, e esse é o segundo melhor time ou não é o segundo melhor time. Isso você pode até discutir e contestar a escalação como a melhor ou não a melhor. Mas o que não dá para contestar é a escolha dele em priorizar o Campeonato Brasileiro. Perfeito. E isso ele está fazendo. O torcedor pode até achar que, o melhor time possível é o time com o Coronado. Certamente não acha isso, mas se achasse, acho que estaria no direito de contestar. O Ramon não acha, mas ele teve que... Então, mas eu acho que assim, a única discussão, eu acho que a única escolha ou decisão do Ramon que não dá para contestar é essa de dizer que o Campeonato Brasileiro é mais importante. Seja em relação à Copa do Brasil, seja em relação à Sul-Americana. E ele está fazendo o que, na visão dele, é melhor para o Campeonato Brasileiro. O que não significa dizer tchau
para a Copa Sim, do Brasil, abrir mão, porque, repito, esse papo de é melhor cair, eu acho que nunca é melhor cair. Salve, rapaziada, salve nação corintiana. Corinthians saiu atrás aí do Juventude na Copa do Brasil. 2-1. Corinthians que é aquele jeito, tá com a atenção todinha no Campeonato Brasileiro, né, pra sair da zona do rebaixamento. Hoje aí, fez um péssimo primeiro tempo, horroroso. Só não saiu com uma desvantagem maior no primeiro tempo, por causa que o Hugo Souza defendeu aí 2 bolas que seriam gols aí, ele defendeu mesmo, senão seria um resultado maior aí. No segundo tempo o Corinthians volta melhor, mas é castigado com uma desatenção ali, um lance bobo, onde o André Ramalho poderia tirar a bola, né? E acabou sobrando ali pro menino do Juventude fazer o gol e fazer o primeiro gol, onde o Corinthians se abalou, não conseguiu reagir, tomou o segundo e no lance ali, no escanteio, o Gustavo Henrique aí conseguiu marcar o único gol aí, que traz aí pelo menos uma esperança. O Corinthians que vai jogar em casa diante da sua torcida o jogo de volta, mas lembrando que nesse ano o Corinthians não conseguiu ainda ganhar do Juventude, né? Na primeira partida lá no primeiro turno do Brasileirão perdeu de 2-0, aí depois no segundo turno, recentemente agora, empatou em 1-1, né? E agora perdeu do Juventude por 2-1 pela Copa do Brasil. Vocês acham que o Corinthians vai passar do Juventude? Vocês estão torcendo para isso? Ou tem que esquecer Copa do Brasil e focar só no Brasileiro? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, tá bom? Deixa também sua opinião sobre esse jogo do Timão aí aqui embaixo. Se inscreva aí no canal se você não for inscrito. Deixe seu like no vídeo. Ative o sininho das notificações para não perder nada. Deus abençoe cada um. Vou ficando por aqui. Forte abraço e vai, Corinthians!